Os conquistadores islâmicos do século VIII deram o nome do Al-Andalus à Península Ibérica, que fazia então parte do Califado de Córdoba. Hoje, o autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e da Síria, um grupo terrorista, pretende reerguer um califado do Paquistão até Portugal, recuperando o antigo Al-Andalus. A mensagem de terror e violência do Estado Islâmico pode afetar a imagem que os europeus têm do Islão. É uma religião que eu não consigo compreender hoje em dia. Tento compreendê-la, mas não consigo. No entanto, desde que não interfira com o meu bem-estar, que até agora não tem interferido. As pessoas estão com má vontade contra os muçulmanos de Espanha? Eu acho que não. Não acho que estejam com má vontade. Eu acho que o que há é um bocado de receio. Mas é por todas as coisas que estão acontecendo, mais que nada, não é? Mas se respeita a comunidade muçulmana, se respeita. Que se respeita. De repente não é isso que a religião prega, mas pelo fanatismo religioso a pessoa só enxerga uma direção, aí é um pouco complicado. E não é justo generalizar tudo o que passa para a televisão, porque mesmo naquele país não é toda a gente que é assim, que fez isso. Eles pegam na religião como sendo um instrumento de manipulação para fins que não tem nada a ver com realmente crer em Deus, seja para fins pessoais, fins de raiva. Cada um reage à sua maneira. Há aquela seita que lá está e que tenta fazer o que está a fazer, aquela guerra toda, mas nem todos são iguais, não é? E pelo facto de haver cá muçulmanos, podemos ter cá mais terrorismo? Por um lado sim, mas acho que nem toda a gente é má, não é? Por isso. Creio que a maior parte dos muçulmanos não é, portanto, jihadista, é um muçulmano que pratica a sua religião, mas de um modo moderado e que não acredita exatamente, não chega a esse ponto de extremidade da jihad. A palavra jihad literalmente significa um esforço, portanto todos nós fazemos um certo esforço no nosso dia-a-dia. E o versículo do Alcorão utiliza em várias formas. Estamos a falar também de um autossacrifício. Por exemplo, quando o profeta regressou de uma guerra ou de uma batalha, antes de entrar dentro da cidade, ele disse que nós regressamos de um pequeno jihad, portanto, estão a regressar de uma batalha. Nós regressamos de um pequeno jihad para um grande jihad. Portanto, as pessoas iam encontrar-se com as suas famílias, iam estar com as pessoas mais queridas e o profeta recomenda para fazer um grande jihad. Portanto, o maior jihad é ir contra o seu ego, lutar contra si mesmo, portanto, controlar os seus desejos e tentar seguir aquilo que é lícito e deixar aquilo que é ilícito. Isto é no que diz respeito ao termo jihad. O Alcorão, quando fala sobre a guerra, utiliza mais o termo qital do que a palavra jihad. Portanto, jihad é muito mais amplo do que aquilo que nós ouvimos, infelizmente, na comunicação social. Em outubro, o tema do Estado Islâmico do Levante levou mais de 200 pessoas a participar no jantar tertúlia do Clube Al-Mutamid. Era essencial debater este tema no espaço da mesquita. É interessante debater exatamente aqui, por ser aqui. O debate é já em si interessante e importante, mas é importante debater aqui este tema, porque de facto as pessoas, a última coisa que estão à espera é de ver discutido este fenómeno que surgiu agora e que se chama Estado Islâmico, exatamente numa mesquita, mas esse no fundo é o nosso desafio também, é debatê-lo aqui. As imagens que são passadas deturpam totalmente a realidade do Islão. As pessoas que estão a utilizar o nome de Estado ou Califado estão-se a aproveitar de uma situação do antigamente, na altura do nosso profeta, que havia os califados. Mas o princípio, a essência, não tem nada a ver com esta prática. Não é concebível que decapitem essas pessoas e fazerem daquilo uma cena pública com toda a projeção nos mídias. Não é possível, não é aceitável. O Islão não defende e nem tão pouco se revê nesse tipo de comportamentos. Da maneira como eles tratam as pessoas, percebe? Da maneira como eles tratam as minorias religiosas, da maneira como eles tratam as crianças, da maneira como eles tratam as mulheres, da maneira como eles tratam as outras pessoas que não aceitam a forma deles pensarem. Portanto, isto tudo indica é um princípio contra os grandes princípios do Islão. Agora, o facto de a pessoa ter um nome islâmico ou
identificar-se como muçulmano não significa que tudo aquilo que ele faz ou que eles fazem seja islâmico. Portanto, nós temos o Alcorão, temos a Sunna, onde podemos deduzir, podemos ter a noção daquilo que é islâmico, daquilo que é, na verdade, o que o Islão nos ensinou e aquilo que não é. Agora, pelas informações que nós temos, pelas imagens que nós vimos, muito francamente, aquilo não tem nada a ver com os princípios básicos do Islão. O Estado Islâmico é um movimento com uma amplitude a que não estávamos habituados, porque de facto tem essa raiz extremista islâmica naquele território que tem, enfim, objetivos de ser alargado a um enorme califado, mas ao mesmo tempo já propaga e tem propagado a sua mensagem muito voltada para o mundo ocidental. Isso nós não estávamos habituados. E tem tido sucesso porque tem cativado muitas pessoas do mundo ocidental para as suas fileiras para praticarem atos extremos. Portanto, eu acho que estamos perante uma situação completamente nova, com muita dificuldade ainda em entendê-la e em perceber a real força deste novo movimento, porque não há jornalistas junto dos locais, nos locais que são atualmente dominados pelas forças do Estado Islâmico. Não há, pelo menos, jornalistas ocidentais que haja conhecimento, não existem, porque, enfim, acontece aquilo que nós temos visto, não é? Portanto, nesse aspecto, é um fenómeno novo, transversal, muito apoiado nessa nova plataforma que são as redes sociais, com uma tecnologia muito ocidentalizada. A forma como a propaganda do Estado Islâmico é disseminada por todo o mundo é feita com muitos parâmetros do melhor que se faz no Ocidente, portanto há ali uma componente ocidental muito forte e isso obviamente levanta-nos muitas questões, não é? Fomos obrigados, nós Ocidente, a modificar o olhar em relação ao que habitualmente se chamava terrorismo e mesmo à própria noção de guerra, com o Afeganistão, com o Iraque, mas acima de tudo com as Torres Gêmeas a 11 de setembro. Agora, com o aparecimento deste dito Estado, dito de islâmico, nós temos uma nova realidade, que é uma realidade que de facto vai buscar todo o imaginário de califado. O último califado desapareceu exatamente há 90 anos e poucos meses. Vai buscar essa imagem de califado, vai buscar essa simbologia e, acima de tudo, vai buscar metodologias de afirmação, de trabalho, de guerra, de terror, que são metodologias que nos chocam tremendamente. Curiosamente, o Al-Andalus que os jihadistas querem reconquistar era um espaço onde as três religiões conviviam. Havia a população autóctone, na maior parte cristã, havia comunidades judaicas e quando vieram cá os muçulmanos houve um acordo que decorria do conceito de dhimma, de proteção que o Estado Islâmico concedia às minorias religiosas ditas do livro, portanto, aos representantes de religiões reveladas como o cristianismo e o judaísmo. E estas comunidades conviviam no âmbito do Estado Islâmico em relativa harmonia. Naturalmente houve momentos mais controversos e perturbados onde terá havido violência, no entanto a convivência pacífica e harmoniosa era a regra. Não conhece nem a realidade histórica que existiu aqui, nem conhece sequer a realidade histórica do último califado, do otomano, que era geograficamente muito mais próximo, não é? O Império Otomano, como nós habitualmente dizemos, conseguiu-se manter ao longo de mais de 500 anos, exatamente porque integrou as minorias todas num califado gigantesco. Isto é, não impôs religião, mesmo não impôs formas de poder político, isto é, conseguiu criar maneiras de, sem ser posto em causa, conseguir conviver com outras formas de poder, com outras religiões, com outros hábitos e costumes, porque obviamente, mesmo dentro de uma ideia de Islão, um califado que ia desde
no fundo, da atual Turquia até ao atual Marrocos, a forma de ser muçulmano, obviamente, seria muito diferente, não é? Portanto, não há uma uniformidade sequer no ser muçulmano. Portanto, este atual suposto califado nem consegue sequer olhar para o califado que lhe estaria mais próximo, o otomano, que de facto sobreviveu durante tanto tempo porque conseguiu integrar as diferenças e não subjugá-las. Temos uma comunidade bem integrada e muito bem dirigida, quer do seu ponto de vista civil, quer do seu ponto de vista religioso. É a nossa felicidade termos à frente da comunidade islâmica pessoas como o Sheikh David Munir. E, digamos, ele imprime toda uma tolerância, uma boa integração e, nesse sentido, eu penso que, tirando aqueles jovens portugueses que vão para fora e que lá se radicalizam fora, aqui não acredito. E o perigo, se alguma vez houver, esperemos que não, será na vinda de fora de alguns elementos que se radicalizam e vão para lá, para essas terras da jihad. Aqui não. A comunidade islâmica portuguesa está integrada, os portugueses, a sociedade conhece a comunidade, é claro que ainda não. Melhor assim, em termos gerais, não, mas é capaz de haver uma outra pessoa que possa interpretar mal, muitas das vezes acontece, porque o facto de a pessoa ver um muçulmano fazer uma ação que não é aceite, isto não significa que o Islão permite, percebe? E nós não podemos colocar todos no mesmo saco, há que tentar separar bem as coisas para percebermos melhor e criar as pontes de encontros, como estamos a ver aqui na mesquita, e as portas das mesquitas estão abertas, as pessoas podem visitar, podem ver, podem conviver, estão à vontade. Mas é claro que há pessoas que infelizmente ainda têm um certo preconceito, e nós temos preconceitos com as pessoas, com algumas pessoas ou com algumas etnias ou com algumas culturas. Há que controlar esse preconceito e ultrapassar essas barreiras. É claro que é muito difícil, mesmo impossível, que não apareça um ou outro elemento mais radical. Às vezes há radicais que é só de conversa, de expressões de entusiasmo e tal. Daí até passarem ao ato. É que já é mais difícil, mas também pode ser que aconteça. Eu creio que não se pode pedir à direção da comunidade que seja o polícia destes elementos. Naturalmente, se houver elementos de sinais de radicalização, naturalmente que é fundamental dizer a proteção da sociedade toda e da comunidade. Mas eu acho que as autoridades têm que fazer também o seu trabalho, em vigiar apenas aquelas franjas radicais e deixar em paz a maior parte da comunidade que quer viver tranquilamente e estar bem entre nós. As comunidades islâmicas em Portugal estão profundamente inseridas na sociedade portuguesa, a sua grande maioria são portugueses, muitos deles vieram da Guiné, vieram de Moçambique, para além de outras pessoas, naturalmente aqui, que também são muçulmanas, e além disso, também da parte dos que são imigrantes, também não há nenhum motivo. É claríssima a posição dos muçulmanos em Portugal, quer dos portugueses, quer dos imigrantes, é que sempre realmente têm estado empenhados no diálogo interreligioso. Todas as pessoas estão aqui espontaneamente, vêm das mais diversas origens, confraternizam, mas isso é o dia-a-dia. As pessoas nos empregos, tenho imensos pessoas amigas, nomeadamente de origem guineense, que são muçulmanos e com os quais convivo, quer em termos de trabalho, quer em termos até de solidariedades políticas, de empenhamentos e tudo isso no dia-a-dia. O terrorismo só existe se for mediatizado e se tiver um alcance internacional. Nesse aspecto, o Estado Islâmico tem tido o maior sucesso, porque cada vez que comete um ato com a barbaridade de uma decapitação a um cidadão ocidental, e já aconteceu com 2 jornalistas norte-americanos e com 2 elementos de organizações humanitárias na Síria, poucos minutos depois de divulgar nas redes sociais essa informação, essa mesma informação está em todos os meios de comunicação social internacionais. Portanto, o objetivo, um dos objetivos principais do terrorismo, que é ampliar a mensagem, é conseguido totalmente. À medida que se conhecem os atos do Estado Islâmico, cresce também a desconfiança e o receio para com as comunidades islâmicas radicadas no Ocidente. É uma das consequências mais desastrosas e de contornos mais difíceis de nós definirmos,
que é no fundo a islamofobia que na Europa se vai criando. Aqui muito, peço desculpa por dizer exatamente aqui, mas muito por culpa dos mídia, que de facto passa uma imagem fácil de Islão em que todo o Islão é igual, não é? Quando não é igual todo o Islão, e grande parte do Islão europeu é como esta comunidade em que nós estamos aqui, não é? Portanto, esse é o lado mais pernicioso, que é a criação de uma ideia cada vez mais consolidada de que os muçulmanos são inimigos e bárbaros. E não são necessariamente nem uma coisa nem outra. Todos nós podemos ser amigos e inimigos, e todos nós somos bárbaros também. Há sempre elementos marginais que se infiltram em qualquer país, sejam qualquer que seja o pretexto ou a justificação, mas isso não, nada tem a ver com as comunidades muçulmanas, e que realmente fazem parte da sociedade portuguesa, como digo, e que efetivamente contribuem positivamente para o desenvolvimento do país e para afirmar Lisboa uma cidade em que é uma cidade de grande tolerância, de grande abertura religiosa. Em Portugal, o site da Comunidade Islâmica de Lisboa foi violado com uma mensagem supostamente de apoio ao Estado Islâmico. Foi uma invasão de uma coisa que é muito, muito privada, e não é pela primeira vez que isto aconteceu, infelizmente. A mensagem em si, portanto, milhares de pessoas poderiam ter lido e leram, e ficaram assim um bocado assustados. Eles dizem que somos tolerantes, somos pacíficos, estamos integrados, mas afinal querem impor o Estado Islâmico aqui na Europa. Portanto, aquilo foi mais uma provocação, podemos dizer assim, de mau gosto, do que qualquer outra coisa. Agora, é claro que as autoridades estão a investigar e estão a ver de onde é que veio esta mensagem. De certeza será de um provocador para desestabilizar um bom ambiente que se vive em Portugal entre as várias confissões, entre as várias pessoas. O nosso site neste momento está off, portanto nós desligamos o site. Assustou-vos o tipo de mensagem que foi lá publicado? Assustar não nos assustou, mas deixou-nos preocupados. Mas também é assim, de toda a gente com quem nós falamos e contataram connosco, conhecedores da realidade da comunidade, viram logo a primeira que aquilo não tem nada a ver com a comunidade. É que não tem nada. A pessoa que meteu aquilo estava convencida que ia afetar a comunidade, errou redondamente. Porque as pessoas que conhecem a realidade cá em Portugal, a nossa realidade comunidade islâmica, veem que aquilo não tem nada a ver com os muçulmanos cá em Portugal. O que poderá levar ocidentais jovens a aderir à mensagem deste grupo terrorista? Portugal espantou-se por saber que também há jovens portugueses entre os jihadistas. As pessoas podem sentir-se numa cidade, por exemplo, aqueles portugueses que foram para a França ou a Inglaterra, sem perspectivas. O que é que eu sou? Eu aqui não sou nada, não tenho lugar. Nem sequer eram muçulmanos, nem de origem muçulmana. Nem sequer. Não sou nada. E então aparece este discurso que eles veem muitas vezes pela internet. Antigamente havia mesquitas radicais onde eles radicalizavam. Mas, basicamente, era a questão de, hoje em dia, é tudo feito na internet. Então eles dizem, eu vou ter um lugar na história, eu vou ter uma participação na história do mundo. Isto é qualquer coisa para nós que estamos vazios por dentro, que pode preencher um jovem e com aquele entusiasmo todo. Eu dou-me a ideia de que essa será uma das explicações. Naturalmente, as questões económicas, sociais são importantes, mas a questão identitária, daquilo oferecer um resgate da condição pessoal e coletiva, eu penso que isso joga muito, e é preciso ter atenção a essas questões. Claro que me surpreende, porque eu acho que é de facto um aparelho que é preciso estudar bem, e acho que nós conhecemos muito pouco. Porque ter a capacidade de atrair pessoas que não são muçulmanas, pessoas que não têm nada na sua educação e no seu meio familiar que tenha laços com essa tradição, que normalmente é uma tradição forte, e conseguir levá-las a abandonar tudo e a avançar para uma viagem sem regresso, porque neste momento os jovens ocidentais que partiram para o Estado Islâmico têm duas hipóteses: ou continuam a viver lá, ou perdem a vida lá, ou se voltam são presos. Portanto, o futuro é altamente sombrio. Portanto, para mim é uma enorme surpresa e um enorme desafio tentar perceber
o que é dito a estas criaturas e o que é que pode levar estas pessoas, sejam elas muçulmanas ou não muçulmanas, a saírem das suas casas, a abandonarem as suas famílias, porque normalmente fazem sem as famílias tomarem conhecimento, e a avançarem para uma situação que daquilo que nós vemos é extremamente violenta, radical e com um futuro bastante incerto. Ou seja, há pelo menos uma coisa que parece óbvia e que a nós ocidentais impressiona-nos muito, que é não olhar para um futuro e não ter amor à vida. Não é? Isso para os ocidentais é um bocado estranho. Esse é um fenómeno que se passa na Europa. Portanto, esse estudo tem que ser visto a nível da Europa. Portugal seriam essas 2 ou 3 jovens, mas há espanhóis, há belgas, há ingleses. Tem que se fazer mesmo um estudo a nível da Europa, para perceber exatamente o que está a passar com isso. Qual é que é a motivação? Por uma certa incapacidade que o Ocidente hoje em dia tem de gerir os seus jovens, de dar expectativas, no fundo de criar valores, isto é, das pessoas sentirem que a nossa sociedade se rege segundo valores, não é? Portanto, poderíamos ter essa saída, que é uma saída que eu acho que faz todo o sentido e que nos devia obrigar a pensar muito da nossa vida social, não é? Mas também, de facto, temos que ter em conta que há uma... Eu não queria usar chavões, mas há uma ideia de decadência muito presente na nossa Europa, em que, no fundo, nós temos muita gente cada vez mais a ser atraída por valores, por realidades extra-europeias. Portanto, temos aqui, no fundo, uma realidade muito interessante, que é a Europa a olhar-se ao espelho. Nós estamos a ver uma realidade que dizemos que não é a nossa, mas estamos a ver aqueles que nós diríamos que são os nossos a ser atraídos por ela. Tem havido já boas experiências de desradicalização, no caso da Europa, particularmente na Holanda, em que os municípios de Roterdão, mas sobretudo de Amsterdão, têm feito, junto àqueles jovens que estão sem perspectivas de vida, são fácil presa dos elementos radicais que andam a recrutar. Então, o que é que o município de Amsterdão, por exemplo, faz? Dá-lhes perspectivas de vida, dá-lhes formação religiosa moderada, porque a maior parte dos imãs são, digamos, moderados. E depois encaminham-os para fora daquele espaço onde eles passaram a vida ali durante muito tempo, digamos, a andar em volta, e é necessário sair, abrir perspectivas dessa gente. Nós estamos a falar numa faixa entre os 15 e os 30 anos, não é? E, portanto, há ali uma saída da adolescência, uma entrada na idade adulta, que normalmente são fases de grande inquietação para as pessoas, não é? São as fases da rebeldia, do questionar tudo. Agora, o que se nota e o que se tem visto é que, portanto, são fases também que as pessoas estão vulneráveis, mas permeáveis. E esta organização tem sabido lidar com isso. De facto, ao oferecer daquilo que nós imaginamos que oferecerá, não é? Porque ainda existe pouca informação sobre isso. A aventura, o poder, ter uma arma é ter poder, ter uma arma é ter poder, dar-lhes importância, portanto, torná-las pessoas com uma certa influência dentro dos locais onde estão. Tudo isto tem eco, apesar de me fazer uma enorme impressão. O facto de lutar contra o muçulmano, podemos dizer assim, muitas das vezes acontece que um muçulmano tirano, ou um muçulmano injusto, ou um governador tirano, um governador injusto, portanto, a maior jihad é levantar a voz contra esse governador ou esse tirano que é injusto. Portanto, infelizmente, houve situações, presentemente e também na história do Islão, guerras entre muçulmanos, e muito depois do falecimento do profeta, infelizmente isto começou. Mas depois ficou-se a saber que poderia-se ter evitado. Agora, o facto de haver guerra em si já é complicado, quanto mais haver guerras entre as pessoas da mesma fé e da mesma crença. Quantas pessoas morreram das que vivem lá? Nos atos bárbaros, dos quais vimos algumas imagens, muitos outros não vimos. Isto levanta muitas questões, porque de facto o que se está a passar tem um impacto direto na Síria e no Iraque, enfim, que são as zonas de implantação nesta altura, mas simultaneamente tem esse impacto internacional devastador. A sala cheia e um debate que se prolongou pela noite fora provaram que este é um tema que desperta grande interesse do público e que este mesmo público não se intimidou pelo facto do debate ter tido lugar numa mesquita.